Oi, pessoal. Tô passando aqui para deixar uma palavra no seu coração, fazer uma meditação hoje no livro de Segunda Reis, no capítulo 5. Eu queria compartilhar uma palavra aqui que falou muito no meu coração e eu acredito que também vai falar no seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Naamã. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria a lepra que está dentro de nós, que só Jesus pode curar. Amém? Eu vou ler aqui com vocês só apenas o primeiro versículo, onde está no livro de 2 Reis, capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dará vitória à Síria. Amém? Eu escolhi esse texto aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, para falar com vocês sobre esse comandante aqui, um grande homem respeitado, um homem que servia fielmente ao rei da Síria, um homem que era um homem bom, não perdia uma batalha. Todas as guerras que tinha, ele estava à frente e ele sempre estava com o Senhor, porque aonde ele ia nas suas batalhas, Deus sempre dava vitória para ele. E só que tinha um porém. Naamã, ele tinha uma lepra que ninguém sabia. Naamã era leproso. E eu começo a analisar a vida, a história de Naamã. Você imagina só, Naamã, um comandante, era respeitado, acredito que tinha influência ali onde ele morava, onde ele estava, mas porém era leproso. É aqui que me chama a atenção, a lepra de Naamã. Naquele tempo, a lepra, ela era no corpo, na pele, e era notável. Eu acredito que coçava muito, eu acredito que era algo que incomodava muito. Aí você para e pensa e fica analisando. Imagine Naamã com aquela roupa, trabalhando ali diante daquelas batalhas, diante das guerras, com aquela roupa quente, com aquela roupa pesada. Eu acredito que quando Naamã chegava em casa, ele chegava em casa estressado, nervoso. E acredito que ele questionava o Senhor, falava: Senhor, tu fizeste eu um comandante de um exército, todas as guerras o Senhor está junto conosco, e por que eu sofro dessa lepra? Eu acredito que Naamã sofria muito com isso, porque naquele tempo a lepra somente Jesus podia curar. Não tinha remédio que podia curar a lepra de Naamã, somente Deus que podia colocar as mãos e restaurar todo o corpo dele para que ele voltasse a viver a normal. Mas Naamã, ele não tinha alguém para falar para ele sobre Deus, alguém para instruir ele. E isso é o que mais me chama a atenção, porque todos conheciam Naamã. Mas quem conhecia Naamã no fundo, no profundo, a intimidade de Naamã, era somente aqueles que conviviam ali com ele, na casa dele. Porque quando ele chegava, que ele ia tirar aquelas roupas, eu acredito que aquilo ali machucava, eu acredito que aquilo ali doía e chegava até cheirar mal, eu acredito. Eu acredito que ele chegava agoniado para poder arrancar toda aquela roupa, para poder se coçar daquilo ali, para poder se limpar, para poder cuidar daquilo ali. E Naamã, ele só podia dividir aquilo ali com as pessoas que eram mais íntimas dele. Mas houve um certo dia que Naamã estava numa guerra contra um povo e Naamã traz a cativo uma menina, traz uma menina escrava para dentro da casa dele, para tornar ali ajudante da sua esposa. E essa menina, ela tinha todo motivo para ela ter uma vida frustrante, tá ali, para não querer falar do Deus que ela servia, para não querer falar de um profeta, porque aquele homem tinha resgatado ela do povo dela, tinha levado ela para dentro da casa dele, para viver ali
presa ali, né? Que ela ia, a partir daquele momento, ela ia começar a ajudar no serviço da casa. Ela tinha todos os motivos para ela não abrir a boca e falar de Deus ali dentro daquela casa, ela carregar raiva, rancor do Senhor dela. Mas aquela menina que Naamã traz para dentro da casa dele, mal ele sabia que aquela menina ali ia falar de Deus, ia falar de um profeta, que a cura dele estava para vir. E aquela menina, ela começa a falar. Ela não olha para o cenário nem para a circunstância da vida dela, porque às vezes nós estamos passando por situações, dificuldade, nós estamos entristecidos, nós estamos magoados com alguma coisa e nós não queremos falar, pregar, falar do nosso Deus, o que ele já fez na nossa vida, o que ele faz, o quanto o Senhor tem sido bom para nós. Mas aquela menina, mesmo ela estando ali presa, mesmo ela estando longe dos pais dela, ela estando vivendo ali, ela não perde a oportunidade dela falar para Naamã do Deus que ela serve, do Deus que ela crê, do Deus que ela tem fé, porque ela acreditava, acredito eu, que por algum motivo Deus tinha colocado ela ali, porque Deus queria que algo acontecesse, e assim foi. E quando ela fala de um profeta, quando ela fala de Deus, Naamã acredita nela. Naamã acredita e Naamã, ele toma uma atitude. É isso que me chama a atenção. Porque Naamã, ele podia não dar ouvido àquela menina, porque ela era uma simples menina que estava ajudando no serviço da casa, mas Naamã acreditou nela. E Naamã toma um posicionamento que quando ela fala, a primeira coisa que Naamã faz, ele vai escrever uma carta para o rei dele, o rei da Síria. E ele pede para que o profeta me atende, para que ele me cura. E ele escreve essa carta, pede para o rei dele, o rei autoriza. E um servo vai até a casa do profeta Eliseu e entrega essas cartas. Mas enquanto isso, Naamã prepara presente, Naamã prepara o melhor para levar para esse profeta. Enquanto isso, Naamã está indo para diante da casa desse profeta e chega ali, o servo dele entra, acredito eu que bate palma e fala assim, e mostra aquela carta, e Eliseu lê aquela carta e Eliseu dá uma resposta sobre aquele homem, e ele fala assim, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia resgatado suas vestes, mandou esta mensagem para ele. Então foi Naamã e foi com seus cavalos, carros, parou a porta de Eliseu, e Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Então quer dizer que Naamã está ali na frente, preparado para receber o profeta, só que o profeta manda um dos servos dele dizer, peça para que ele vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber e invocaria-me em pé o nome do Senhor. E o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã acreditava que quando ele chegasse lá na frente, Eliseu, o profeta, o homem usado por Deus, ia sair para fora, ia estender a mão, fazer uma oração, e a lepra dele ia ser curada. Naamã achou que ia ser simples assim, dessa forma. Mas eu acredito que Deus poderia ter feito dessa forma. Ter usado Eliseu para simplesmente orar ali e ser restaurado. Porque Deus, ele faz da maneira que ele quer. Mas Deus queria saber se Naamã estava certo do que ele queria. Para ele crer que era Deus que podia fazer. Porque se Deus tivesse agido naquele momento, usado aquele homem, ele ia achar que era o profeta Eliseu que tinha curado ele. Mas Deus falou assim, não, eu conhecendo quem é Naamã, eu vou testar ele, vou testar a fé dele se ele vai me obedecer. E Eliseu pega e fala, manda ele descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. E quando o servo dele volta e fala isso para ele, ele fica furioso, porque era um chefe, ele não queria receber ordens, ele não queria cumprir aquilo ali, ele queria que viesse diante dele e resolvesse na hora.
E muitas das vezes nós somos assim, né? Nós oramos hoje e queremos que Deus age amanhã. Nós falamos agora e queremos que já age, né? Mas Naamã, ele ficou ali relutando, igual nós. Quantas das vezes Deus fala conosco, pede algo para nós e nós ficamos relutando para fazer aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Mas Naamã, ele estava cercado ali por aqueles homens que acompanhava ele, e o homem que estava dele falou: meu senhor, o que custa o senhor descer lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes? O que é isso para o senhor? Tantos anos que o senhor sofre com isso, o que custa o senhor obedecer o homem de Deus agora? E Naamã ouve aquele servo e ele vai até o rio. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, que Naamã, ele tinha suas lutas ali, ele tinha a sua intimidade que não podia ser revelada para ninguém. Naamã sofria muito tempo com aquela lepra, mas Naamã, ele toma um posicionamento, Naamã, ele toma uma atitude de querer ser limpo. E muitas das vezes nós estamos leprosos por dentro, nós estamos rancorosos, nós não perdoamos, nós não mudamos as nossas atitudes. Por quê? Porque nós não queremos ser limpos. Mas Naamã, lá fora, o povo todo falava bem de Naamã. Naamã faz um trabalho bem feito. Naamã é muito bem recomendado. Naamã não pede uma guerra. Naamã luta bem. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele chegava do serviço e ele via ali aquele cenário, que ele olhava para o corpo dele e via ele todo leproso, eu acredito que aquilo ali trazia muita tristeza sobre a vida dele, e Deus via. E muitas das vezes nós também estamos dessa forma, estamos leprosos por dentro, estamos cheios de dificuldade, cheios de medo, cheios de ansiedade, cheios de preocupação. Precisamos perdoar, precisamos limpar o nosso coração. E o que o Senhor quer fazer na nossa vida é igual ele fez na vida de Naamã. O Senhor, ele usa as pessoas, o Senhor usa os profetas deles dentro da casa dele para falar, para declarar, mas muitas das vezes nós não acreditamos. Nós queremos fazer igual Naamã. Falou: não, eu quero que o pastor venha aqui, coloque a mão, eu quero que a irmã ore, eu quero que a irmã profetize o que vai acontecer. Mas Naamã, ele, ao mesmo tempo que ele lutou ali para ouvir a voz daquele servo que estava junto com ele foi e obedeceu. Então Naamã, ele teve uma atitude, e através dessa obediência, da atitude dele, Deus operou um grande milagre na vida de Naamã. E Naamã vai ali, desce aquele rio ali, Jordão, e diz que ele chega ali, ele tem que se despir da roupa dele na frente de todos, ele tem que arrancar a roupa dele para mergulhar. Olha só, um chefe do exército, um comandante, ele tendo que passar por isso. O profeta fez ele passar por isso, porque eu acredito que Naamã, ele era orgulhoso. Ele tinha orgulho ali dentro dele, porque muito para ele ter relutado do começo, falando: não, eu não vou obedecer ele, eu não vou fazer o que esse profeta tá mandando. Mas como tinham, acredito que era um servo do Senhor que estava ali do lado dele: não, meu senhor, vai, faz, não custa nada. Então, Naamã, ele teve que ter obediência, ele teve que ouvir um conselho, ele teve que ouvir outras vozes, para que a vida dele fosse mudada, para que a vida dele fosse transformada, porque Naamã era um homem de bem. Naamã, ele queria ser curado, mas para ele ser curado, ele tinha que passar por um processo. E muitas das vezes o nosso processo, se Naamã continuasse sozinho ali com aquela lepra, aceitando aquela lepra no corpo dele todos os dias, ele nunca ia ser curado. Mas Deus traz uma menina ali para falar do Deus dela, para falar de um profeta, ele ouve, ele toma uma atitude, depois Deus usa um servo dele para falar, obedece. Então Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações para nós chegarmos ao nosso propósito. Só que nós temos que estar atento, nós temos que estar em obediência. Só que muitas das vezes nós relutamos e acabamos ficando leprosos, machucados, feridos. E não é isso que o Senhor quer para nós. E diz que Naamã mergulha uma vez, Naamã mergulha 2 vezes.
e nada acontece. E Naamã, eu acredito que ali cada mergulho que ele dava, ele ficava ali frustrado, não vou ser curado, não adianta, não vou ser curado. Às vezes você vai para a casa do Senhor, às vezes você começa a fazer uma campanha dentro do seu lar, dentro da casa do Senhor, às vezes você começa a orar por alguém e você quer uma resposta imediata, você quer a cura para hoje, para ontem, e não é dessa forma que o Senhor trabalha. O Senhor vem trabalhando lá atrás com Naamã. Então, Naamã estava sobre uma obediência, ele tinha que crer, ele tinha que ter fé que a cura dele ia acontecer. E a maneira que Naamã se despiu ali, tirou toda a roupa, obedeceu, ficou ali passando por aquele processo de mergulhar aquelas 7 vezes até ele ver a pele dele restaurada, na nossa vida também não é diferente. Nós às vezes vamos para a igreja 1 mês, 2 meses, achamos que tudo vai resolver, que o marido vai mudar, que o filho vai ser transformado, que aquela pessoa amada vai sair das drogas, que algo extraordinário vai acontecer, achamos que a depressão vai ser resolvida da noite para o dia, e não é dessa forma. É um processo lento. Naamã teve que descer 7 vezes para ele ser curado. Então na nossa vida também não vai ser diferente. Nós vamos ter que tentar e ir tentando, mas nós não podemos desistir. Você imagina só, se Naamã, na 3ª vez, ele olha para a pele dele e fala assim: não, eu não quero saber mais disso, eu não vou mergulhar mais. Esquece, eu não quero saber. Sabe por quê? Muitas das vezes nós somos assim, nós colocamos algo na mão do Senhor, oramos por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não aconteceu, esquece. Às vezes nós tentamos um monte de vezes fazer algo, porque não dá certo, nós achamos já que é o inimigo e não queremos realizar. Mas o que eu quero te dizer nesse dia de hoje: não desista, persista. Assim como o Naamã, ele obedeceu, ele creu na palavra do Senhor, ele teve fé. E ele teve ali a cura dele, ele foi restaurado, a pele dele foi restaurada, ele foi curado. E eu acredito que não só por fora, mas por dentro também. Naamã voltou para casa um outro homem, ele teve um outro convívio, eu acredito que ele foi um outro marido, ele foi transformado de dentro para fora. E coisa linda. E aqui disse... E o profeta já tinha liberado aquilo ali para ele, que ia acontecer, né? Mas ele quis desacreditar do profeta. Ele quis desacreditar, mas tinha alguém ali, de Deus, que estava ali. Não desiste não, vai lá, vai em frente. E o que eu quero te dizer é que o Senhor sempre vai colocar alguém do seu lado para te ajudar a caminhar, para te ajudar a não desistir, vai colocar alguém do seu lado para dizer: eu acredito em você, tem mudança, tem transformação, não desanima, não desiste. Porque Naamã, mesmo ele sendo um grande homem, importante, de influência, um comandante, eu acredito que naquela época os comandantes, eles eram bravos, eles eram, né, aqueles homens duros, mas Naamã, no fundo do coração dele, ele tinha fé, ele acreditou em Deus, ele acreditou naquela moça, naquela menina que foi levada ali cativa para dentro da casa dele, porque eu acredito que já era propósito de Deus aquela menina ali dentro. Então Deus, quando ele quer fazer na nossa vida, ele usa pessoas, ele usa cenário, circunstância. Então, que nós viemos ser igual aquela menina, não importa o que nós estejamos passando, pode ser por uma depressão, uma ansiedade, por uma enfermidade, pode ser o que for. Aquela menina, ela estava triste, ela poderia estar triste ali dentro, ela poderia estar chorando, ela poderia estar abatida, ela poderia não querer abrir a boca para falar pro patrão dela ali: não, eu não vou falar para ele do meu Deus, ele tem que sofrer mesmo, ele me trouxe para cá. Mas não, ela falou: não, eu vou falar para ele sim, que eu sirvo um Deus e tem um profeta aqui nessa cidade aqui que pode curar ele. E à medida que aquela menina ali fala para ele, e ele acredita, e ele vai em busca da cura dele. Olha só, você imagina essa menina vendo Naamã voltando curado. Imagine a alegria dela. Falou assim: esse é o meu Deus, ele é profeta. Há profeta na terra, há pessoas na terra que Deus usa para falar que você vai vencer.
Então, o que nós precisamos hoje, nos dias de hoje, é crer, acreditar que Deus não quer ver nós de cabeça baixa, Deus não nos quer ver numa enfermidade, numa dificuldade, passando por um desânimo, por uma tristeza. Deus, ele quer ver nós bem. Deus, ele quer nos curar. Deus não quer só que nós sejamos bons lá fora para as outras pessoas, mas Deus, ele quer nos usar aqui dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para nós falar do que Deus fez na nossa vida. Então, que nós viemos ser igual essa menina também, boca de Deus dentro da nossa casa. Porque só quem convivia ali com Naamã, quando ele chegava com aquela lepra ali, que eu acredito que cheirava mal, as pessoas que conviviam ali com ele, quando ele tirava toda aquela roupa, quando ele se despia daquilo ali, aquelas pessoas teve paciência de conviver com ele, mas chegou um determinado dia que Deus mudou a história de Naamã. Deus curou Naamã, porque Naamã obedeceu, Naamã creu, Naamã teve fé para acreditar que Deus podia fazer isso. Então, que você não esqueça dessa palavra. Foi necessário que Naamã se despide todo das roupas dele. Naamã ficou ali num cenário, numa circunstância de vergonha. Porque cada mergulhada que ele dava e subia, Deus tratava algo na vida dele, Deus limpava ele. Ó, Naamã, é desse jeito, Naamã. Não é assim, Naamã. Tenha paciência, Naamã. Tenha fé, acredita em mim, Naamã, que eu vou te curar. Então, cada mergulho que Naamã descia, Deus tratava algo na vida dele. Ei, eu quero te dizer, às vezes você tá aí num cenário, passando humilhado, você está passando por uma circunstância difícil, mas Deus, cada situação ele está usando para fazer você crescer, para você mudar a sua maneira, para você ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor filho, um melhor pastor, uma melhor missionária. Então não olha para a situação da sua vida, não olha para a sua lepra, a situação que você tá hoje, porque a situação que você tá hoje não define o dia de amanhã do que Deus pode fazer na sua vida, porque a cura veio para a casa de Naamã. E eu quero declarar sobre a sua vida também que a cura vai chegar aí na sua casa. A transformação de vida vai chegar aí na sua casa também. Então que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa crer nessa palavra assim como o Naamã creu. E se você crê e acredita, compartilhe esse vídeo, manda para mais alguém, deixa o seu joinha para ajudar nós nesse canal a crescer e levar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Seja qual for a sua enfermidade, seja qual for a sua dificuldade, o Senhor ele está pronto para poder te ajudar. Deus te abençoe. Amém?